Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer o mercado de transferências, porque esquentou de vez. A gente vai falar sobre o novo interesse do Internacional por um volante do Kashima Antlers do Japão, a situação que esfriou envolvendo o Bruno Henrique, possibilidade de Maurício no Flamengo, o volante chileno que foi oferecido ao Internacional nos últimos dias, a situação envolvendo o Sérgio Rocher e o que falta para a chegada em Porto Alegre, tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país, tem muitos jogos da Copa do Brasil, muitos jogos de campeonatos rolando ainda no Brasil e no mundo, e tu vai aproveitar tudo em KTO.com, aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Pessoal, vamos lá, tá? Porque as últimas horas tem muitos negócios rolando no Internacional, tanto de chegada, de saída. Eu trouxe um vídeo ontem à noite, tá? Em que eu falo da situação do Gabriel Baralhas e do Alexandre Alemão, com maiores detalhes, a proposta de dois clubes turcos, a situação do Baralhas para a saída para o Atlético Goianiense, tudo isso no vídeo de ontem à noite. Então é sem ser o vídeo de hoje à tarde, o penúltimo vídeo aqui no canal, tá certo? Vamos lá, pessoal. Agora eu quero falar sobre chegadas. Ainda vai ter sobre saída também nesse vídeo, mas eu quero falar principalmente sobre chegadas. Primeiro, eu quero atualizar as situações de Rocher e Bruno Henrique com vocês, tá? Sobre Bruno Henrique, uma informação muito importante do dia, tá? O Santos está interessado no Bruno Henrique. Já esteve, aliás, nessa janela de transferências e agora está retomando as conversas. O Santos tá brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, então meio que tá aos trancos e barrancos, fechando vários negócios, tá tentando fechar o Salazar, que o Inter teve interesse, e agora tá procurando um volante e tá procurando o Bruno Henrique, que já até trabalhou com o Paulo Turra, hoje técnico da equipe santista. Em relação ao Inter, o que eu sei é que o negócio esfriou, tá? Ele tinha dado uma avançada, o Inter tinha feito uma proposta, mas aí começaram a debater questão salarial, enfim, de contrato, e aí deu uma esfriada entre as partes e o Santos retomou as conversas. Então hoje tem Santos e Inter como os principais interessados pelo Bruno Henrique. O Cruzeiro ficou para trás, o Fluminense e o Vasco também nem se fala. Antes era Cruzeiro e Inter, agora é Santos e Inter, perdão, o Cruzeiro tá fora desse negócio. Tem 33 anos, já tá sem contrato lá no Ittihad, que ia até setembro, antecipou o fim do vínculo, foi um dos principais jogadores no último campeonato saudita, jogando como segundo volante. O Bruno Henrique, tá certo? Mas agora o Inter tem mais um adversário que é o Santos, além desse negócio em relação ao Inter ter dado uma esfriada com o Bruno Henrique. Atualizando a situação do Rocher, tá? Faltam pendências contratuais. Pelo que eu ouvi no Inter, não são coisas grandes, não são coisas... Vamos lá, toda pendência contratual é relevante, mas eu tô dizendo, não é uma questão de valor de salário, é burocraciazinha de contrato mesmo, tá? Burocraciazinha de contrato, eu não sei qual é a pendência, mas é uma coisa pequena pelo que me disseram, e assim, ele deve vir para Porto Alegre a qualquer momento, não deve passar dessa semana, até pelo que eu conversei com o staff dele lá no Uruguai. Então, Bruno Henrique deu uma esfriada, Rocher tá tudo certo, falta resolver essa pendênciazinha contratual até para ele poder viajar e fazer os exames médicos, lembrando que o Inter vai pagar $1 milhão limpos para o Nacional, com impostos dá $1.600.000 pelo Sérgio Rocher, goleiro de 30 anos de seleção uruguaia, jogou a última Copa do Mundo, vai assinar um contrato de 4 anos com o Internacional, tá certo? Vamos lá, pessoal, avançando nas situações de mercado do Internacional. Quero falar aqui sobre Maurício. Isso porque o André Curi, representante do Maurício, tem falado com pessoas da imprensa e tem confirmado, e aí eu fui atrás dele, conversei também com o empresário André Curi, que tem outros jogadores, tem o Alan Patrick no Inter, o Charles Arangues e o Maurício também. E ele segue afirmando que o Flamengo, que até o Maurício já foi oferecido na última janela de transferências, segue interessado no nome do Maurício. Vamos lá. O Flamengo estar interessado no Maurício e buscar o Maurício, estar contatando o jogador, estar contatando o Inter, são duas coisas diferentes. Eu posso ter interesse no jogador, mas não necessariamente estou negociando a contratação. Vamos lá, o Flamengo não é novidade para ninguém que está procurando um meia no mercado. Tentaram o Claudinho, oferecendo até 15 milhões de euros inicialmente para o Zenit. Então, bala na agulha o Flamengo tem nesse momento. E o Inter projeta uma venda de 10 milhões de euros só pela sua parte. O Inter tem 50%, o Desportivo Brasil tem 20%, ainda tem uma porcentagem que é do André Curi, porque era do Cruzeiro, formador do Maurício, assim
como o Desportivo Brasil, só que o Cruzeiro tem uma dívida com o André Curi, daí estão repassando essa porcentagem para ele e ainda tem uma partezinha menor que é do próprio jogador. O Inter tem 50% e o Inter imagina receber 10 milhões de euros só pelos seus 50%. O Bragantino ofereceu 7 milhões de euros pelos 50% do Inter na última janela. O Inter recusou não só por não chegar no valor que o Inter queria, mas também por abastecer um time brasileiro. E é o que o Inter não quer. Então, assim, eu acho bem difícil, mesmo que o Flamengo abra alguma conversação, alguma negociação, que o Inter venda por ser o Flamengo para não abastecer um adversário direto em diversas competições, Libertadores, o Flamengo também tá na Copa do Brasil, o Inter não, mas tem Campeonato Brasileiro também pela frente, então negócio com o Flamengo eu acho bem improvável. Mas assim, dinheiro os caras têm, e com dinheiro já é meio caminho andado para tu ter uma conversa maior, né? Vamos lá, o Inter não tem interesse de negociar com o Flamengo, beleza. Se eles chegarem lá com 10, 11, 12 milhões de euros, como é que o Inter vai fazer para dizer não? Vai ter que, no mínimo, conversar com o Flamengo, tá certo? O Inter, repito, não vai querer abastecer o rival, mas tudo é conversado e a grande informação é o André Curi tem confirmado o interesse do Flamengo pelo Maurício. Então, Rocher deve chegar a qualquer momento, falta uma pendência contratual, Bruno Henrique esfriou e o Santos surge como interessado, Maurício segue na mira do Flamengo, mas não há negociação neste momento. Quero trazer uma outra informação de mercado bem importante, que foi trazida pelo meu parceiro Thiago Fernandes, lá da Band Minas, também do site O Gol, de que o Vidal, Arturo Vidal, que estava no Flamengo e está indo para o Atlético Paranaense, foi oferecido ao Internacional nos últimos dias. E o Inter recusou a possibilidade de abrir negociações com o Vidal. O Vidal já estava para sair do Flamengo, tá? Ele não deu certo, foi pro Flamengo, até ganha, é verdade, Copa do Brasil e Libertadores, mas não foi o titular que se esperava, o grande jogador que se esperava de seleção chilena, Inter de Milão e outros clubes grandes na Europa. E aí, o empresário dele foi procurando clubes brasileiros ainda para tentar deixar ele aqui no futebol brasileiro. E aí ele foi oferecido para o Inter e para o Atlético Paranaense, no qual ele fechou o contrato nas últimas horas, nos últimos dias. E ele foi oferecido para o Inter. O que o Thiago Fernandes trouxe na informação dele? O Thiago Fernandes é um monstro, muito bem informado. De que o Inter não tinha dado uma resposta definitiva, mas estava caindo mais pro lado de dizer um não para o Vidal. Por quê? O Inter alegou que tem muitos jogadores acima dos 30 anos. Tem o Arangues, tem o Alan Patrick, tem o Mercado, tem o Moledo, tem o Luiz Adriano, tem o René. Então o Inter, de fato, tem diversos jogadores no seu elenco acima dos 30 anos. E isso, de certa forma, vira uma preocupação pro Inter. O mais recente a chegar depois dos 30 anos, a partir dos 30 anos, vai ser o Rocher. Então, assim, o Inter também está olhando esse lado. E por isso nem respondeu e nem quis, nem fez menção, aliás, de abrir conversações em relação ao Arturo Vidal, chileno, que agora fechou com o Atlético Paranaense. Vê até que ele vai ganhar cerca de 250 mil reais mensais, baixou bastante o salário dele em relação ao que ele ganhava no Flamengo, tá certo? Para fechar, pessoal, falei dos dois nomes que podem vir, Bruno Henrique e Rocher, principalmente o Rocher que tá acertado, o Bruno Henrique ainda não. Falei da possibilidade do Maurício no Flamengo, falei do Vidal que foi oferecido. Quero falar agora, talvez, sobre a grande informação, que é Diego Pituca. Vocês vão lembrar que o Inter abriu negociações com o Diego Pituca no mês de março, e eu trouxe a informação aqui de que o Kashima Antlers do Japão, no qual o Diego Pituca, volante de 30 anos, que surgiu muito bem no Santos, primeiro no futebol do interior paulista, depois vai para o Santos e aí se projeta a nível internacional. E aí ele vai para o Kashima Antlers, pagaram bem para o Santos, né? Foi para o Kashima Antlers do Japão. O Inter fez uma proposta por ele em março, vocês vão lembrar, eu trouxe isso aqui no canal. 2 milhões de dólares, mais ou menos 10 milhões de reais. Ele tem contrato até janeiro de 24, ou seja, a partir do próximo mês, de agosto, ele pode assinar um pré-contrato. O Inter tinha tentado a contratação, os japoneses não aceitaram pelos valores que o Inter ofereceu, e o Inter voltou a abrir conversações e negociações com o empresário do atleta, tá? Que é quem tem confirmado essa informação. Eu vi que ele confirmou pro pessoal do Revista Colorado, eu entrei em contato com ele, ele também me confirmou a informação. No Inter não me negaram a possibilidade do Diego Pituca ser o jogador. Vamos lá, tá? Ele tem contrato até janeiro de 24 lá no Kashima Antlers, ou seja, a partir do próximo mês ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Mas vamos lá, ele pode assinar um pré-contrato com o Inter e o Inter vai querer a liberação antecipada, vai querer para essa temporada. E aí tem que ver como é que os japoneses vão fazer para liberar. Vão liberar de graça? Acho pouco provável. Aí o Inter teria que pagar um valor pela liberação antecipada dele. Ele tá com 30 anos, tá muito bem por lá, ele é segundo volante. Importante que se destaque. E aí, possivelmente, para suprir uma possibilidade que é grande de saída do Johnny no meio da temporada. Diego Pituca, o que tu acha dessa possibilidade? É o coloca casaco, tira casaco, coloca casaco que o Inter tá vivenciando
nessa janela de transferências. E não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.